Olá, que bom ter você aqui assistindo uma aula comigo. Eu vou falar um pouquinho hoje o que ninguém te conta, o que você não vê em lugar nenhum sobre o rejuvenescimento, sobre o envelhecimento. Rejuvenescer ou se manter jovem não é caro, né? A gente sempre pensa em tratamento estético, pensa em tratamentos caríssimos, em um monte de sessões. Então, já quero deixar claro que é barato, é acessível, tem muita opção de fato, mas é possível rejuvenescer ou, né, se manter jovem gastando pouco. Meu objetivo aqui é responder os principais questionamentos que todo mundo tem sempre, tá? Então, fica aí comigo que eu vou contar um monte de coisa para vocês. Então, eu gosto muito dessa foto, que é, né, a Cristiane Torlone e a mãe dela, as duas com a mesma idade. Então, o que que a gente vê? Aqui, essa imagem mostra duas coisas principais para a gente. Hoje, uma mulher de 50 anos, uma mulher de 60 anos, não é a mesma coisa que era lá no caso das nossas mães, né? No caso nem da minha mãe, mas tipo, no caso das nossas avós, das nossas bisavós, não é mais aquela mulher de avental fazendo bolachinha na cozinha, né? Então, uma mulher de 50 anos, uma mulher de 60 anos hoje, não é assim. E aí, a cabeça tá jovem, o corpo tá jovem, então a pele também precisa ficar jovem. E aí a gente tem uma infinidade de coisas que ajuda a gente nisso, né? Coisas simples, inclusive. E outro ponto é a questão, tudo bem que tem a qualidade da foto da época, né? Mas enfim, uma outra questão que a gente observa é que não é a ruga, não é a marca, não é a linha de expressão que se torna uma pessoa envelhecida ou não. Aqui, no caso da mãe dela, a gente percebe que é uma senhora, né? A roupa, cabelo, enfim. Mas principalmente porque a gente observa a queda, né? Ó, a queda no olhar, a queda aqui no contorno do rosto, o lábio fino, tudo isso, né, toda essa queda, ela representa um envelhecimento, ela representa um cansaço, ela apresenta de maneira muito clara o envelhecimento. Então a pessoa ela pode não ter ruga, que a gente vai conseguir ver que ela está envelhecida. Então, a ruga não é sinônimo de envelhecimento, da mesma maneira que não ter ruga não significa que a pessoa ela tá jovem, ela tá bem, né? E um exemplo são os exageros que a gente vê. Então, qual é a ideia quando a gente fala em rejuvenescer? Rejuvenescer é voltar a ser o que você era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mantendo as suas características, né? E aí, quando a gente for usar, quando precisar usar algum recurso injetável, né? Usar com cautela e aí não perder a noção. E aqui é uma imagem para mostrar os sinais do envelhecimento, né? Então, o que que acontece no envelhecimento? A boca começa a ficar mais fina, né? Os lábios começam a ficar mais finos, porque vai perdendo água, vai perdendo nutrição. A ponta do nariz cai, né? O olhar também fica um olhar mais cansado. Aqui na pálpebra a gente consegue perceber uma flacidez bem significativa, né? E aí a gente perde volume aqui no terço médio do rosto, e aí pela queda, né, pela gravidade, esse volume vem parar aqui, ó. Então, o que que a gente observa? Um queixo mais fino quando a gente é nova, quando a gente é mais jovem,
Aí o queixo ele vai ficando mais largo e aí o rosto ele começa a perder o formato. Então dá a impressão que a pessoa engordou, porque o rosto ele fica mais redondo, mas ele fica mais redondo porque ele perde esse formato. Uma outra coisa também que a gente observa muito, e quem faz o plasma aqui comigo sabe, né, que eu sou a doida da orelha. Então a orelha também ela continua da mesma forma que o nariz cai bastante, né? A orelha também. Então, eu sempre faço plasma na orelha e a retração é imediata, porque eu acho que a gente precisa cuidar desses detalhezinhos, né? É uns detalhezinhos que ninguém cuida e que entrega muito o envelhecimento, né? Da mesma maneira, pescoço, tudo, né? A gente precisa cuidar. Então, quando for passar creme em casa, o mesmo creme do rosto é o creme que você vai passar no pescoço e no colo. Então, não adianta nada só cuidar do rosto, também precisa pescoço e colo, e exige os mesmos cuidados do rosto. E aí, o que vai acontecendo no envelhecimento? Diminui a quantidade de água nos tecidos, por isso que fica tudo mais murchinho, tá? Tem um declínio do metabolismo geral, né? A gente pensa muito nessa questão do metabolismo quando a gente pensa no corpo, né? Então, a gente perde massa muscular, começa a aumentar a gordura. Só que no rosto acontece a mesma coisa, tá? Então, vai ter um menor consumo de oxigênio, diminui a oxigenação do tecido, diminui a vascularização do tecido. Isso faz com que a cor da pele fique diferente. Então, perde aquela coloração de saudável, de viço, de luminosidade da pele. A gente tem também a nossa renovação celular. Quando a gente é jovem, a cada 15 dias tem essa renovação acontecendo e tem essa troca. Então a gente está com célula jovem no rosto, né? Sempre, né? No corpo, no rosto, enfim, sempre. Depois dos 40, 45 anos, essa renovação celular, que antes era de 15 dias, ela passa a ser de 45 dias. Então demora muito. Por isso que é importante a gente sempre usar, e aí tem o famoso, né, que todo mundo usa, que é o retinol. É sempre importante usar, mesmo que seja um sabonete, mesmo que seja um creme, que tenha algum ativo que vai fazer essa renovação, né, para acelerar essa renovação. A gente vai ter a perda da massa muscular, né? O aumento da gordura, a mesma coisa. Então, perde a massa muscular, começa a aumentar a gordura onde não é para aumentar, perde o volume aqui, aumenta o volume aqui. As fibras de colágeno ficam mais grossas, as fibras elásticas perdem a elasticidade, as células começam a diminuir a produção do colágeno, então a pele vai ficando mais flácida, né? O tônus da pele vai ficando mais molinho. E o melanócito, que é a célula que vai produzir a melanina, ele também começa a atrofiar. O que isso significa? A irregularidade na cor da pele. Então começa a surgir manchas mais escuras, manchas mais claras, então perde um pouco aquela uniformidade na cor. Aí aqui é um desenho, né, da anatomia da pele. Aí aqui a gente tem a gordura, aqui tem a primeira camada da pele, a segunda camada. A segunda camada é a camada que de fato tem o colágeno, tem os vasos sanguíneos, é a camada responsável pela sustentação da nossa pele. E aqui, né, é a camada mais superficial, que é onde acontece essa renovação. E aí, aqui, né, fica o colágeno e os vasos sanguíneos. O que a gente não pode esquecer é que a gente trabalha muito essa camada, né? De aumentar a vascularização, estimular colágeno. Por quê? Porque é a camada da sustentação. Só que qual é a sustentação mais profunda? Qual é o pilar de sustentação ali? É o músculo, tá? Então, o músculo, ele tá aqui embaixo. E a gente esquece dele. Então, da mesma maneira que
a gente precisa estimular colágeno, a gente precisa melhorar a qualidade do colágeno, a gente também precisa melhorar do músculo. Da mesma maneira que a gente percebe que o nosso corpo ele vai perdendo a força, que aquele músculo vai ficando comprometido, a gente percebe também isso no rosto, tá? É a mesma coisa, o músculo do rosto ele vai envelhecer da mesma maneira que o músculo da face envelhece. O músculo da face vai envelhecer da mesma maneira que o músculo do corpo envelhece. Aqui é a Gabi, né? Aqui é um antes e depois da Gabi do exercício facial. Então, o que que a gente consegue ver? Claro que tem a questão da luminosidade da foto, mas isso eu fiz a avaliação dela a olho nu, né? Aqui na sala, olhando direitinho. Essa foto ela fez esses exercícios quando ela estava na licença pós-parto, então a foto é da casa dela, mas eu avaliei ela aqui também. Então, assim, o que que a gente observa e o que que eu observei muito? No caso da Gabi, foram as olheiras. A olheira dela melhorou demais, tá? A gente percebe a mudança aqui na pálpebra também, né? O quanto a pálpebra dela aumentou, essa parte do côncavo do olho, onde a gente passa sombra. O lábio também melhorou. E aí, o que melhorou bastante também foi aqui, ó, né? O contorno do rosto. Então, ficou um rosto mais definido, com um contorno mais marcado. O que eu falei para vocês do queixo, né? O queixo aqui na segunda foto parece que está mais fino, né? Porque aqui foi perdendo esse contorno. E são coisas tão sutis, né? Porque a Gabi, ela tem 30 e poucos anos. A gente já consegue perceber nela, né, de maneira muito crítica, mas a gente já consegue perceber os sinais do envelhecimento. E por que que eu estou sendo crítica, né, de avaliar os sinais do envelhecimento dela? É, porque é uma coisa que a gente não observa na gente, né? Então, simplesmente quando a gente vê, a gente já envelheceu demais, né? E é uma coisa que vai começando aos poucos. E aí, da mesma maneira, quando a gente tem o resultado, vai voltando aos poucos. E aí, muitas vezes a gente não vê, porque a gente lembra como a gente era antes, né? Que é a mesma coisa. Por exemplo, em mim, quais são os sinais que me incomodam hoje? O sulco, né, que é uma coisa que é do formato do meu rosto, então é uma característica minha, não é uma coisa que eu posso mexer muito, porque vai descaracterizar. É, essa regiãozinha incomoda e a pálpebra, tá? Então, assim, a pálpebra, a gente perceber uma flacidez da pálpebra é um dos primeiros sinais do envelhecimento. E muitas vezes a gente não observa. E aí, sobre os tratamentos estéticos, né? Uma pergunta que todo mundo faz: quanto tempo dura o efeito? O tratamento estético, da maneira que a gente faz, estimulando o colágeno, melhorando a vascularização e tudo mais, ele não é igual o Botox, por exemplo. Não é igual um preenchedor. A gente simplesmente, a gente está estimulando o que é fisiológico, tá? Então, a gente está trabalhando para manter as funções da sua pele, do tecido, das células, trabalhando normalmente. Então, se a gente vai ter diminuição da produção do colágeno, olhar nessa questão de manter o funcionamento adequado de tudo, de manter as células trabalhando de maneira adequada. Porque o nosso corpo, ele é muito sábio, né? Ele começa a diminuir a produção de tudo, né? Então, conforme vão passando os anos, né? Vai se passando os anos, vai diminuindo essa produção. E aí, a nossa função, né, do rejuvenescimento vai ser essa, vai ser manter essas funções o mais próximo possível de quando a gente era jovem, né?
E aí, quantas sessões são necessárias? Essa é uma pergunta também que me dá até dor no coração quando eu escuto. Porque é uma coisa que não tem resposta, né? Quantas sessões são necessárias? Eu costumo falar assim, que uma sessão a gente vê um resultado, né? E aí, para responder essa pergunta de quantas sessões são necessárias, eu vou responder com essa foto aqui, ó. E aí é uma foto que eu, sempre que eu tenho oportunidade, sempre que eu sou convidada para fazer palestra, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre o rejuvenescimento, sobre radiofrequência, sobre criofrequência, é uma foto que eu gosto de usar. Por quê? Porque essa paciente, ela fez em 2012 6 sessões de radiofrequência semanal, que era o protocolo recomendado na época, que era o que eu usava na época. Ela fez essas 12 sessões. E depois ela fez uma sessão por ano. Uma sessão por ano. O que é uma sessão por ano de radiofrequência? Nada, nada. E aí, profissional que ouve isso, né, que trabalha de maneira engessada, que trabalha seguindo o protocolo da empresa, que trabalha com 5 sessões, com 6 sessões, nem acredita, né? Como pode a pessoa fazer uma sessão? E foi uma sessão por ano. E aí, olha o resultado, né? Eu fiz a comparação da foto dela. Lembrando que aqui em 2018, a qualidade da foto é muito maior do que em 2012, né? Então, provavelmente aqui em 2012, ela tinha mais sinal que a foto não conseguiu captar. E aí, olha aqui, né, a bolsinha dela, e olha aqui em 2018 como estava. Então, são 6 anos de envelhecimento aqui que a gente simplesmente não vê. Onde a gente percebe que teve esse envelhecimento dela? Na pálpebra, tá? Então, aqui a gente percebe que está maior, aqui está menor. Então, teve essa queda da pálpebra nesses 6 anos. Por quê? Porque na época eu ainda tinha insegurança de fazer a radiofrequência aqui na pálpebra e aqui nessa parte mais superior. E ela só fazia radiofrequência, ela não fazia nada mais, e a gente também na época não tinha recurso para tratar a pálpebra. E é onde a gente percebe o envelhecimento. E aqui, né, é o contorno do rosto dela. Então, a parte do queixo, que eu falei para vocês, né, essa parte do caidinho aqui, a própria definição aqui, né, aqui estava sem definição. Aqui, ela, 6 anos mais velha, ela tem uma definição no contorno. Então, eu gosto muito dessa foto para mostrar que não é necessário fazer um monte de sessão, gastar um monte de dinheiro. O que é importante? A constância. Então, fazer sempre. Você pode fazer todo mês? Excelente, a gente vai alternando as técnicas. Você pode fazer a cada 2 meses, a cada 3 meses? Você pode fazer uma vez por ano? Não tem problema. É possível, pode ser feito e pode ter resultado. Qual que é a questão? A gente precisa alinhar as expectativas. Então, qual é a sua expectativa? Né? O quanto você quer melhorar? Alinhando essas expectativas, excelente. Porque aí a gente também não pode querer fazer uma sessão por ano e estar tá com uma expectativa muito alta. Então, o que que precisa ficar claro? Né? Começar o quanto antes, né? Começar antes de perceber de fato os sinais do envelhecimento. Igual, por exemplo, no meu caso, eu faço uma sessão por ano, eu fico um ano sem me incomodar com os sinais do envelhecimento. Eu começo a me incomodar com isso aqui, começo a me incomodar com a pálpebra, eu já sei que é hora de eu fazer outra sessão. E aí eu vou lembrar a última vez que eu fiz, foi um ano, entende? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente
a gente se observar, né? A gente saber o que incomoda. E aí, a gente entender a importância da prevenção. Então, a gente precisa encarar o tratamento como um tratamento preventivo. Então, é importante fazer sempre, é importante os cuidados em casa, é importante uma vida saudável e é importante a constância. Esse daí que são os segredos, né? E aí, outra pergunta que eu recebo muito é em relação ao colágeno. Vale a pena tomar o colágeno? Muita gente pergunta, muita gente fala que não consegue, que vários profissionais recomendam que não funciona, enfim. Tem essa pesquisa aqui, que é de uma fisioterapeuta também, da Faculdade do Rio Grande do Norte, e aí eu assisti a aula presencial, né, e que ela apresentou o resultado dessa pesquisa, que ela não acreditava no colágeno, e aí, de tanta insistência de uma colega dela da universidade, ela resolveu fazer essa pesquisa. Então, eles pegaram dois grupos, né, de mulheres, um grupo que foi na verdade, eles pegaram é, quatro grupos, né? Um grupo que foi o controle, um grupo que só fez a radiofrequência, um grupo que tomou o colágeno e o grupo que fez o uso do colágeno e da radiofrequência. O grupo que fez a radiofrequência teve o aumento ali da produção de colágeno como esperado, tá? Só que o grupo que associou os dois teve um aumento muito maior, né? Então teve uma produção de colágeno ali muito maior. E isso a gente percebe muito aqui na prática, né? Principalmente com a criofrequência, que dá um resultado mais rápido. Então a gente vai passando o aparelho, a gente consegue perceber a pele retraindo na hora. E nas pessoas que fazem uso de colágeno, isso fica mais evidente. A gente consegue perceber isso mais rápido. Então, a gente, né, baseado na nossa experiência prática, baseado nessa pesquisa, a gente recomenda, sim, o uso de colágeno para potencializar o resultado. E aí, né, o envelhecer é fisiológico, então todo mundo vai envelhecer. Como diz o meu pai, né, só tem uma forma de não envelhecer, que é morrer jovem. E aí ninguém quer morrer jovem. Então, a gente tem que encarar o envelhecimento como algo natural, como algo normal. Não é uma coisa que deve limitar a gente, que deve fazer com que a gente joga a toalha e deixa de fazer as coisas que a gente gosta. Eu acho que a gente tem que respeitar as limitações que vão acontecer, porém, a gente precisa se manter ativo, né? Então, quanto mais a mente estiver ativa, mais o corpo vai ficar ativo e mais isso vai refletir na pele, né? Com certeza. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa aceitar. É fisiológico. Porém, como a gente pode envelhecer melhor, né? Como a gente pode ajudar a fisiologia do nosso corpo, né? Como a gente pode usar a tecnologia que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem para envelhecer bem, né? Então, a questão é, todo mundo vai envelhecer, mas como você quer envelhecer? E aí, né, com o crescimento do segmento da estética, que cresce sempre, 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 sem parar, a todo momento a estética ela está em crescimento, ela está em ascensão, existem os pontos positivos e os pontos negativos. E aí eu vou me atentar aqui, né, aos pontos negativos, que é que muitas pessoas são atraídas por isso. Então, hoje a gente tem na estética muito aventureiro. Então, a gente tem muita, muita, muita gente que cai de paraquedas. Seja gente vendendo cosmético, seja gente atendendo, seja gente vendendo qualquer coisa.
Então, a quantidade de empresas que a gente tem hoje de cosmético, comparada a 10 anos atrás, é uma coisa absurda. A quantidade de profissionais que a gente tem hoje que trabalha com estética é uma coisa absurda, né? Então, hoje, a área da estética é uma área sem lei, né? É terra de ninguém. E aí, com isso, muitas pessoas têm uma experiência ruim sobre o serviço, fica algo muito desvalorizado, se torna algo muito comercial, porque as pessoas querem vender a qualquer custo e sempre a técnica que a pessoa trabalha é a melhor. E a cada dia são muitas técnicas surgindo no mercado, então fica muito difícil, né? Para a gente, enquanto profissional, eu vejo isso como positivo, né? Porque mais gente trabalhando na área, primeiro que eu posso dar os cursos, né, gente? Mas enfim, mais gente trabalhando na área é uma divulgação maior, é um marketing maior, então gera uma demanda. Só que aí a pessoa fica receosa, fica com medo, e a pessoa sabe que pode vir aqui com a gente, que a gente vai ser verdadeira, que a gente vai ser honesta, que a gente não vai ficar vendendo gato por lebre, e que a gente realmente vai fazer o nosso trabalho de maneira honesta e verdadeira. Então, para a gente, é um ponto positivo. Mas eu fico pensando, tipo, pro paciente, né? Tipo, como fica a cabeça de vocês em meio a tudo isso, né? Em meio a tanta promessa, em meio a tanta divulgação, em meio a tanta oferta de produto, né? Então, realmente fica muito confuso, né? Dá muita insegurança. E eu sou muito conservadora, eu sou muito desconfiada. E aí eu acho que time que tá ganhando não se mexe. Então, assim, existe muito tratamento bom no mercado, tá? Existe muita coisa boa, mas eu consigo resultado, né? Eu consigo essa prevenção, eu consigo esse efeito, eu consigo manter essa fisiologia com o que eu tenho. Então, eu não sinto necessidade de ficar buscando outras coisas, né? Que de repente vá fazer a mesma coisa ou que vai oferecer menos. Porque eu sempre penso no todo, né? Eu sempre penso no todo. O que isso fisiologicamente vai estar fazendo, né? Então, isso vai atender a necessidade total da função, né? Então, eu penso nisso, né? E aí, eu acho que quando a gente fala em flacidez de pele e estímulo de colágeno, não existe nada melhor custo-benefício do que a radiofrequência e a criofrequência. Por quê? Porque a gente vai trabalhar tudo, a gente vai trabalhar colo, pescoço e rosto, entendeu? Existem técnicas de injetáveis que fazem isso? Sim, só que aí o preço é muito mais alto. Então, assim, aqui eu coloquei uma opção bem acessível, que é a radiofrequência, uma opção intermediária, que é a criofrequência. E aí, né, vocês têm o exemplo daquela foto que uma sessão por ano, entendeu? Vai dar resultado. Ah, Priscila, eu não quero fazer uma sessão por ano só, não, eu quero fazer mais. Pode fazer mais, entendeu? Não tem problema, não tem contraindicação, né? Aí por isso que a gente precisa saber qual que é a sua expectativa, qual que é o seu objetivo. Então a gente pode fazer algumas sessões de criofrequência, depois fazer a manutenção com radiofrequência que é mais barato. Não tem problema nenhum, né? Ou com algum outro recurso que também faça esse estímulo de colágeno. Um outro tratamento que eu gosto muito é o microagulhamento. Aqui eu tô colocando a opção mais acessível e a opção mais cara, tá? Então, assim, o microagulhamento, agora eu só vou fazer um parênteses do microagulhamento, porque para tratamento de melasma, ele é o melhor. Ele é o que vai resolver rápido, vai sumir o melasma? Não. Até porque é um tratamento que vai sumir com o melasma, vai ter um efeito rebote que a gente chama, né? Não vai ser um resultado permanente, vai ser um tratamento agressivo e tudo que agride o corpo responde à agressão.
Então, assim, para melasma é o melhor tratamento que tem, tá? É simples, é barato e é bom. E aí, para rugas, né? Para as linhas, eu acho que a radiofrequência e a criofrequência ela deixa um pouquinho a desejar no resultado quando já tem a linha, né? Já tem a marca. E aí entra o microagulhamento, né? Que ele consegue esse resultado em rugas que eu acho legal, e o plasma também, né? E o plasma, o diferencial dele é que a gente consegue tratar a pálpebra, que nenhum outro equipamento a gente trata. Então, a pálpebra, ela representa muito ali no aspecto geral do envelhecimento e a gente consegue resultado com ele. Plasma é diferente de jato de plasma, tá? O plasma, ele tem um efeito terapêutico. Então, ele pode provocar essa lesão na epiderme, né, na pele mais superficial, ou não. Então, fica a critério nosso, tá? Da paciente e da profissional decidir se vai ter uma lesão ou não. É possível resultados excelentes sem ter lesão nenhuma. E aí, ele também faz estímulo de colágeno e ele também gera um estímulo a nível celular. E ele faz algo que é muito interessante, que só ele faz, que é agir na bomba de sódio e potássio. Então, ele promove uma hidratação verdadeira na pele, aquela hidratação de dentro para fora. Então, é muito, muito legal esse resultado dele. E a gente consegue também trabalhar a harmonização facial com ele. Então, consigo levantar a sobrancelha, consigo levantar o nariz, levantar um pouquinho o lábio e consigo fazer pequenas correções. Então, se tem um lado que é mais caído que o outro, eu consigo corrigir. Se tem uma sobrancelha que é mais caída que a outra, eu também consigo corrigir. Então, a gente também consegue fazer essas pequenas harmonizações e que fica, né, tipo, totalmente natural, totalmente fisiológico ali. E aí, já falei para vocês essa questão mais superficial de renovação celular, que o plasma vai fazer também. Falei a questão de estímulo de colágeno. E agora a parte muscular, tá? Então, a parte muscular, existem os exercícios faciais, né? Aqui na clínica a gente tem um protocolo que chama Face Up. E a gente tem o ultrassom microfocado, né? Então, mesma coisa, uma opção mais acessível, uma opção com um preço um pouquinho mais alto. Mas, mesmo microfocado, a gente consegue trabalhar ele com preços bem acessíveis, porque a gente enxerga o todo e a gente consegue pensar em pontos específicos que a gente vai trabalhar e que vai ter um resultado no todo. Então, a gente consegue sessões muito acessíveis do microfocado por causa disso, né? Porque às vezes a gente não precisa trabalhar o rosto inteiro para ter resultado, né? Às vezes a gente trabalhando uma região específica, a gente tem resultado no rosto todo, né? Então isso é muito legal e faz com que as sessões fiquem acessíveis, né? Porque vocês sabem que não adianta nada vocês fazerem um tratamento muito caro e depois ficar um tempão sem fazer nada, né? Tipo, fazer uma vez só e nunca mais fazer. Como eu já falei lá atrás, o que é importante? A constância, né? Então, um mês faz um, o outro mês faz o outro, né? Aí fica alguns meses sem fazer nada, né? Então esse mês eu não vou fazer nada, eu vou fazer só o peeling de diamante, por exemplo, eu vou fazer só uma hidratação, que aí também é uma sessão mais acessível ainda, que vai estimular a renovação celular. Então, o que a gente tem que estimular? O que a gente tem que fazer, né? Quais são os segredos? Estimular a renovação celular, estimular colágeno, a hidratação, né? E cuidar do fortalecimento muscular. Então, um mês eu vou só fazer vou trabalhar mais a parte muscular. O outro mês eu vou estimular colágeno, né? E aí, enquanto isso, em casa, vai trabalhando os exercícios faciais, os cuidados de sempre, né? Que é o sabonete, que vai estar estimulando também a renovação celular, o protetor solar, o hidratante, tá? Só que a ordem correta é
sabonete, hidratante e protetor solar. Protetor solar sempre por último, tá? Sempre depois do hidratante. E a ingestão de água. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter também em casa para manter a pele saudável, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, só mandar mensagem que a gente está à disposição.